Olá, galera. Então, hoje nós vamos ver um tema muito importante para nós, para o vestibular, que a gente chama de bioenergética ou metabolismo energético, tá? As formas como os seres vivos, eles produzem energia e obtêm energia para o seu metabolismo, tá certo? Então, vamos falar inicialmente de respiração e fermentação, e no segundo momento a gente vai falar de quimiossíntese e fotossíntese, tá? Não necessariamente nessa ordem, beleza, galera? Então vamos começar nossa aulinha aqui, bastante atenção. Assim, outra coisa, né, antes da gente começar a aula propriamente dita. Muitos candidatos ficam preocupados com muitos detalhes sobre a respiração, as reações, todas as reações químicas do ciclo de Krebs, da cadeia oxidativa, da fotossíntese, ficam preocupados com os fotossistemas 1 e 2, com a cíclica, a fotofosforilação cíclica e acíclica e tal. E a gente tem observado que nos últimos vestibulares esses temas não têm sido cobrados dessa maneira. Então, às vezes se preocupa com a profundidade muito grande, sendo que no vestibular cobra coisas bem mais superficiais, ok? Então a aula de hoje vai tentar ficar no meio termo, tá? Nem muito superficial, nem se aprofundar demais, porque seria perda de tempo da nossa parte aqui, ok? Então vamos lá começar a nossa aula, tá? E vamos lá. Então, metabolismo energético, né, o bioenergética, né, liberação de energia pelos seres vivos, tá? Então, os seres vivos, eles realizam processos que liberam energia utilizadas na manutenção de suas atividades metabólicas, ok? Para tal, precisam degradar substâncias orgânicas. Como é que os seres vivos degradam essas substâncias orgânicas? Pode ser através da respiração celular, tá? Que vai ser o tema, grande parte da nossa aula hoje, ou da fermentação, que também é um tema que vem caindo bastante na prova, tá certo? Então, nós vamos começar nossa aula falando sobre a respiração celular. A gente costuma dizer que respiração celular é a degradação total da molécula de glicose na presença do gás oxigênio, tá? Produzindo energia para produção de ATP, água e gás carbônico que é liberado para a atmosfera. Então, aonde ocorre a respiração celular nos eucariontes? Ela tem início no citosol, no hialoplasma, no citoplasma, e ela completa-se nas mitocôndrias, nos eucariontes, tá certo? Uma mitocôndria tem os seguintes componentes, né? Uma membrana externa lisa, tá? Permeável, uma membrana interna, que é praticamente impermeável e apresenta umas dobras, né, umas invaginações, que são denominadas de cristas mitocondriais, ok? Um espaço entre essas duas membranas, espaço intermembrana, tá certo? E preenchendo a mitocôndria existe um coloide que é chamado de matriz mitocondrial. Ele preenche o interior da mitocôndria. Nesse coloide, nessa matriz mitocondrial, a gente vai encontrar o DNA mitocondrial, um DNA circular, muito parecido com o DNA dos procariontes, tá? E ele não tem aquelas proteínas básicas associadas a ele, é só DNA mesmo, tá certo? Ribossomos, tá? Permite a síntese proteica, então as mitocôndrias têm DNA próprio, que não tem nada a ver com o DNA do núcleo, ribossomos próprios, então elas são capazes de sintetizar suas próprias proteínas, suas próprias enzimas, tá? E elas conseguem se reproduzir, né? Elas são autônomas, elas conseguem se reproduzir, independente da célula estar se reproduzindo ou não, ok? Então, o aspecto
da mitocôndria de forma esquemática. Ela geralmente é representada na forma de um bastonete, mas ela pode ser oval também, tá? E aqui a descrição que eu acabei de falar para vocês. A membrana externa, permeável, lisa. A membrana interna, essa aqui, ó. Aqui é a membrana interna cheia de invaginações, tá? Essas invaginações são chamadas de cristas mitocondriais. Divide a matriz mitocondrial, né? E então tem aqui entre a membrana externa e a membrana interna o espaço intermembranoso, tá? A matriz mitocondrial, aquele coloide, tá? Os ribossomos, grânulos que são produzidos, partículas sintetizadoras de ATP, aqui é onde ocorre a cadeia respiratória, e aqui acontece o ciclo de Krebs e o DNA próprio das mitocôndrias. Aqui uma microfotografia de uma mitocôndria, então bastante semelhante com o esquema aqui, ok? Lembrando que ela é própria dos eucariontes. Então, o processo da respiração celular. A respiração celular, ela acontece em etapas, 3 etapas. A glicólise, o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória ou cadeia oxidativa, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas partes e qual é o rendimento energético de cada uma dessas partes e aonde que ela acontece. Então, como eu disse para vocês, é a degradação total da molécula de glicose na presença do gás oxigênio. É um processo aeróbio, tá? Geração de água e gás carbônico são os resíduos, não são o produto, né, os produtos da respiração, água e gás carbônico. O gás carbônico é liberado, né? A água faz parte do processo, tá certo? E a energia liberada dessa degradação vai ser utilizada para produzir ATP e uma parte dela é liberada na forma de calor, tá certo? Então, de forma resumida, a gente costuma representar a reação, né, a equação da respiração celular da seguinte maneira. Aqui o carboidrato, o monossacarídeo, a hexose, C6H12O6, por exemplo, a glicose, né? Mais o gás oxigênio, 6 moléculas de gás oxigênio, produzindo 6 moléculas de gás carbônico, água, 6 moléculas de água, e liberando energia para o ATP, tá? Então, essa é uma forma de representar a reação da respiração celular. Como eu disse, acontece em 3 etapas, tá? Então, a respiração celular, ela é dividida em 3 etapas. A primeira chama-se glicólise. Ela acontece a glicólise acontece no citosol, como já foi dito, né? O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ele acontece na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Essa sequência aqui primeiro, tá? Independe da mitocôndria, e essas duas aqui dependem da mitocôndria, ok? Então, esquematizando aqui para vocês, a respiração celular divide-se em glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tá? A glicólise acontece no citosol, ou no hieloplasma, ou citoplasma, como queira, como preferir. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Decore isso aqui, memorize esse quadro aqui, que eles costumam perguntar na prova, qual é a sequência das reações, a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa, e aonde ocorre, respectivamente, cada uma dessas etapas, ok? Isso é cobrado na prova, desse nível aí, ok? Então, durante essas etapas, essas 3 etapas, acontecem 3 processos importantes, né? Que aí você precisa também entender. Descarboxilação. Então, des significa tirar a carboxila, tá? Então, precisa tirar a carboxila, né? Então, remoção do grupo carboxila. A remoção nesse processo de descarboxilização
vai produzir o gás carbônico, tá? Então, o gás carbônico é obtido a partir desse processo aqui, tá? Ocorre, em que etapas da respiração ocorre a produção de gás carbônico? Na glicólise e no ciclo de Krebs, tá? Só nesses dois aqui. Na última etapa não vai haver produção de gás carbônico, tá? Desidrogenação. Então, tirando, né, hidrogênio. Então, vai tirar hidrogênio, perda de átomos de hidrogênio. Quando uma molécula perde alguma coisa, a gente diz que ela se oxida, tá? Quando ela ganha, a gente diz que se reduz. Então, quando perde hidrogênio, quando uma molécula perde hidrogênio, a gente diz que ocorreu a desidrogenação, tá certo? O processo de oxidação. Os hidrogênios, quando saem da molécula de glicose, certo? A molécula de glicose vai perder hidrogênio, lembra que é C6H12O6. Então, ela vai perder hidrogênio. Esses hidrogênios são bastante energizados e eles vão ser transferidos para aceptores, que são, primeiro, para os aceptores intermediários de hidrogênio, os NAD e os FAD, né? Então, já estou dizendo para vocês qual é o papel do NAD e do FAD, eles são aceptores intermediários de hidrogênio. E depois para o oxigênio, que é o aceptor final, tá? Bom, em quais etapas da respiração acontece a desidrogenação? Tá? Aqui, já acabei de falar para vocês, o último aceptor é o gás oxigênio. Então, o produto final lá na cadeia respiratória vai ser o oxigênio se juntar com o hidrogênio e formar água. Tá? Em quais etapas acontece? Acontece tanto na glicólise como no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. Então, liberação de perda de átomos de hidrogênio acontece nas 3 etapas da respiração celular. Inicialmente, ele é transferido para aceptores intermediários e, no final, lá na cadeia respiratória, vai ser transferido para o aceptor final para formar água. Tá? E o terceiro processo que acontece na respiração é a fosforilação. Tá? Fosforilar significa colocar fosfato no ADP para ele se converter em ATP. Então, formação de ATP a partir do ADP, adenosina difosfato, mais um fosfato inorgânico que a gente representa por PI. Tá? Então, ADP e PI que estão presentes, esse ADP mais PI, no citosol, no hialoplasma e na matriz mitocondrial. Tá? Então, durante a respiração celular, a gente vai fornecer energia para esse fosfato inorgânico se juntar ao ADP para ele formar ATP. Ok? Processo requer energia liberada em algumas reações químicas da respiração celular. Ocorre na glicólise, no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. Acontece nas 3 etapas da respiração também. Beleza? Então, esses são as 3 tipos de reações químicas que acontecem durante a respiração celular. Vamos lá? Então, durante a respiração celular, acontece a descarboxilação, a perda de CO2, tá? A desidrogenação, aqui acontece na glicólise e no ciclo de Krebs. A desidrogenação, perda de átomo de hidrogênio para os seus e que serão transferidos para os aceptores intermediários e finais, acontece nas 3 etapas da respiração. E a fosforilação, formação de ATP, produção de ATP, acontece nas 3 etapas da respiração celular. Falou, galera? Então, isso aí é um passo muito importante, tá? Então, vou repetir. Vocês têm que decorar o nome de cada fase, a sequência correta e aonde acontece cada uma delas e o que acontece em cada uma delas, ok? O que acontece em cada uma delas em relação a essas 3 tipos de reações aqui, tá? Bom, então agora nós vamos falar sobre a glicólise, tá? Então, a glicólise é a primeira etapa da respiração celular e acontece aonde? No citosol, tá? Ocorre no citosol, certo? É uma etapa, presta bem atenção, anaeróbica. É uma etapa anaeróbica, não, tá? Então, por quê? Porque não vai ter emprego do gás oxigênio. Tá? Então, independe de oxigênio, independe da mitocôndria, porque acontece no citosol. Tá?
Envolve muitas reações químicas intermediárias, tá? Bom, a gente não vai ver todas elas, mas a gente vai dar uma noção bacana para vocês a respeito dela. A glicose, qual é a composição dela? C6H12O6, tá? Ela vai receber inicialmente, lá no citosol, 2 grupos fosfato. Da onde vem esse grupo fosfato? Vai vir de 2 moléculas de ATP. Então, para a glicose receber esses 2 grupos fosfato, vão ser usados 2 moléculas de ATP. Então, a célula vai fazer um investimento inicial de 2 moléculas de ATP para poder quebrar a molécula de glicose e passar para ela, cada molécula de ATP é um fosfato, tá? Quando isso acontece, a molécula de glicose, ela se transforma na frutose de fosfato, que a gente representa assim, ó, C6, o carbono continua, tá? H14, aumentou 2 hidrogênios aqui, tá? O, oxigênio, 12, tá? E o fosfato aqui, os 2 fosfatos, ok? Então, quando a glicose, lá no citoplasma, no citosol, reage com 2 moléculas de ATP, ela vai se transformar em frutose de fosfato, tá? Essa frutose de fosfato é quebrada em 2 moléculas. Se ela tem 6 carbonos e vai quebrar em 2 moléculas do mesmo tamanho, vai gerar 2 moléculas, cada uma com 3 átomos de carbono. E um fosfato fica para uma molécula, outro fosfato fica para outra. Lembra que ela recebeu 2 fosfatos, tá certo? Muito bem. Cada uma dessas cadeias sofre mais algumas alterações e o produto final da glicólise são 2 moléculas de ácidos pirúvicos, também chamado de piruvatos, que a gente vai representar assim, ó, C3H4O3. Tá? Então, isso aqui é a representação do ácido pirúvico, que é o produto final da glicose. Então, cada molécula de glicose, durante a glicólise, gera quantas moléculas de ácido pirúvico? 2. Tá? Consumiu aqui quantas moléculas de ATP? 2. Tá? Só que vão ser produzidos, nessas reações, 4 moléculas de ATP no total. Mas como foram gastas 2 no início, tá, para a produção da frutose de fosfato, então 4 menos 2 vai dar um saldo, presta atenção, saldo direto de glicose, na glicólise de 2 ATP. Então, presta atenção. Durante a glicólise, certo? São produzidos quantos ATPs no total? 4, certo? Qual é o saldo? Quando eu digo saldo, você vai ter que subtrair o total que foi produzido com o que foi gasto. Quanto foi gasto para formar a frutose de fosfato? 2. Então, você vai pegar 4 menos 2, 2. 2 é o quê? É o saldo. Mas o total produzido são 4 moléculas de glicose, galera. Tá bom? Então, no dia da prova tem que prestar atenção se ele está perguntando saldo ou produção total. Ok? Então vamos lá. São liberados 4 átomos de hidrogênios. Tá? Esses átomos de hidrogênios vão reagir com 2 moléculas de NAD+. O que é NAD+? Sim, você não precisa decorar esse nome dele completo aqui, tá? Vocês têm que saber qual é a função do NAD e do FAD, um aceptor intermediário de hidrogênio. Ele vai receber esse hidrogênio aqui. Mas, o que é NAD? NAD é a abreviatura de nicotinamida, o N, adenina, lembra lá da base nitrogenada? Adenina dinucleotídeo, 2 nucleotídeo, que é o D aqui, tá? Então, essas 2 moléculas de NAD+, vão receber vão receber cada uma delas 2 2 átomos de hidrogênio. Então vai formar 2 moléculas de NADH e
mais 2 prótons de hidrogênio. Tá certo? Então, qual é o produto da glicólise? 2 moléculas de ácido pirúvico, o produto final, tá? 4 ATP com saldo positivo de 2, tá? 4 átomos de hidrogênio que vão reagir com o NAD, tá? 2 moléculas de NAD, vão produzir 2 moléculas de NADH. Então, o NAD ganhou H, ele se reduziu, tá? E 2 prótons de hidrogênio. Beleza, galera? Isso aqui é o que? Da glicólise, tá? O NAD+, comporta-se como aceptor intermediário de hidrogênio, já adiantei isso para vocês, o papel do NAD, tá? Então, 4 moléculas de hidrogênio, aqui, ó, 2 NADs, vão produzir 2 NADH mais 2, então 4 moléculas, 2 moléculas aqui, 2 átomos de hidrogênio aqui, mais 2 aqui, tá? Na forma de próton. Então, aqui, ó. Aqui é a glicose, tá? Então, a glicose, lá no citosol, ela vai reagir com 2 moléculas de ATP. O ATP vai perder o último fosfato, vai deixar de ser ATP, vai virar ADP, tá? E vai formar a frutose de fosfato, com 2 fosfatos aqui. Depois ela vai ganhar, aí ela vai ser quebrada no meio, vai formar 2 moléculas, cada uma com 3 átomos de carbono, vai ganhar mais um fosfato, tá? E vai liberar aqui 2 prótons de hidrogênio com 2, 4, tá? Esses 2 aqui, esses 4 aqui vão reagir com 2 moléculas de NAD para produzir os NADH e mais 2 prótons de hidrogênio. E aqui, quando desse produto intermediário o bloco de fosfato, quando ela vai perder um fosfato para produzir 2 ATP, e essa outra mais 2 fosfatos para produzir mais 2 ATP. Então, formou 4 ATP, menos 2 aqui, sobrou 2. E 2 moléculas de piruvato ou de ácido pirúvico. Tá? Esse ácido pirúvico, ele vai, então, para o próximo processo. Tá? Então, os dados do destino do produto da glicólise. Então, eu vou fazer para 1 aqui, mas tudo que eu fizer para um ácido pirúvico vai ser multiplicado por 2, tá, galera? Então, aqui, o ácido pirúvico, ele vai reagir com uma coenzima A, tá? Lembra que nós falamos sobre vitaminas, falamos sobre coenzima A, tá? E aí, nessa reação, vai formar, o ácido pirúvico tem 3 átomos de carbono, ele vai perder um, vai formar uma molécula de gás carbônico aqui. Como são 2 moléculas de ácido pirúvico, no total são 2 moléculas de gás carbônico, tá? E vai liberar mais prótons de hidrogênio que vão reagir, mais 2 prótons de hidrogênio que vão reagir com esse NAD aqui, tá? Ele vai se converter em NADH mais um próton de hidrogênio. E vai dar um produto que é considerado o tijolo da vida, que é o acetil-CoA, acetil-coenzima A. Como era 3 átomos de carbono, perdeu um aqui por carbono, ficou só 2, etil. Etil, né, radical que significa 2 átomos de carbono, ok? Então, a glicólise vai produzir, então, no final, esse acetil-CoA. E o que é que vai acontecer com esse acetil-CoA? Né? Os hidrogênios são transferidos para a cadeia respiratória, esse hidrogênio aqui, no interior da mitocôndria, tá? As 2 moléculas de ácido pirúvico entram na mitocôndria. Então, o que entra na mitocôndria? O ácido pirúvico, tá? Só que lá já tem a coenzima A, que vai reagir com o ácido pirúvico e vai converter ele em acetil-CoA. O ácido pirúvico gerado na glicose é convertido em acetil-CoA. Nesse processo ocorre a liberação de gás carbônico e prótons de hidrogênio, tá? Em cada ciclo, porque agora vai entrar no ciclo de Krebs, né, o grupo acetil, com 2 carbono, procedente do acetil-CoA, tá, que ele vai liberar o CoA para outra reação química, reage com ácido oxalacético. Então, lá na matriz mitocondrial, tem uma substância orgânica com 4 átomos de carbono, chamado ácido oxalacético, que vai reagir com esse grupo acetil com 2. E vai formar um composto com 6 átomos de carbono, que é o ácido cítrico, tá?
Então, o grupo etil, com 2 átomos de carbono, mais o ácido que vem lá da glicólise, mais o ácido oxalacético, que está na matriz mitocondrial, reagem e vai formar o ácido cítrico. E a coenzima é liberada para encontrar com outro ácido pirúvico. Tá? O ácido cítrico, né, quando forma o ácido cítrico, é que vai iniciar o ciclo de Krebs. Por isso que é chamado também de ciclo do ácido cítrico, ou do citrato. Tá? O ácido cítrico passa por uma sequência de reações químicas, formando-se novamente ácido oxalacético. Ora, o ácido cítrico tem 6 carbonos, ele vai passar por uma série de reações químicas e volta a ser oxalacético. Então, se ele tem 6 e ele volta a ter 4, ele vai perder 2 carbonos. Aqui vai se formar 2 moléculas de gás carbônico para cada acetil-CoA. Como são 2 acetil-CoA, vai formar 4 moléculas de gás carbônico, mais 2 lá da glicólise, formam 6 moléculas de gás carbônico. Tá? Os produtos finais do ciclo de Krebs, oriundo de uma molécula de glicose, são, lembrando que o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, ok? 2 ATP, vão ser produzidos os 2 ATP no total, tá? Produto final. 2 FADH, o FAD é outro aceptor intermediário de hidrogênio. Uma coisa que eu não coloquei aqui, vou falar para vocês aqui verbalmente. O NADH, ele tem energia suficiente para produzir 3 ATP. E o FADH2 tem energia suficiente para produzir 2 ATP. Ele é um pouco menos energético, tá? Então, no ciclo de Krebs produz 2 ATP, 2 FADH2 e 6 NADH. Cada NADH tem energia suficiente para 3 ATP. Então, 3 vezes 6, 18, 20, com mais 4 aqui, né? 24. Mais 2 do outro NAD, mais 6 do outro NAD, seria 28. Tá? 6H. Esse é o produto final do ciclo de Krebs. Tá certo? E, como eu disse para vocês, vai gerar 4 moléculas de gás carbônico, com mais 2 que já foi gerada na glicólise, perfaz um total de 6 moléculas de gás carbônico. Ora, se a glicose tinha 6 carbonos, já gerou 6 moléculas de gás carbônico, já saiu todo o carbono da molécula de glicose, a descarboxilação. Tá? Os hidrogênios também já saíram todos aqui, olha, estão todos eles ou com NAD ou com FAD, e parte da energia da glicose já foi transferida para produzir ATP, e outra parte foi liberada na forma de calor. Tá certo, galera? Então, aqui, ó, o acetil-CoA, certo? Já entrou na mitocôndria, né? O ácido pirúvico já se converteu em acetil-CoA, libera a coenzima A, fica só o grupo acetil com 2 carbonos, que se liga com ácido oxalacético com 4 carbonos. 4 carbonos daqui com 2 daqui formam o ácido cítrico com 2, passa por uma série de reações químicas, o ácido cítrico, e volta a ser de novo ácido oxalacético. Então, por isso chama ciclo de Krebs, porque faz esse giro aqui. Nesse giro, para cada molécula de acetil-CoA, forma 3 NADH, 3H+, 1 FADH2, 1 ATP e 2 gás carbônico. Multiplica tudo isso aqui por 2, dá aquele produto que eu mostrei para vocês. Tá? Para onde vai os NADH e os H e os FADH2? Vão para a cadeia respiratória. Para onde vai o gás carbônico? Vai ser liberado para o ambiente. E o ATP vai ser utilizado no metabolismo celular. Ok? Pois muito que bem. Continuando, então o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, tá? E os acontecimentos principais é esse que eu acabei de narrar para vocês. Beleza? Para cada molécula de glicose, inicial de glicose, ocorre 2 ciclos de Krebs. Por isso que eu disse que você tem que multiplicar isso aqui tudo por 2, tá? O destino dos produtos do ciclo de Krebs, já disse para vocês, o ATP é empregado no metabolismo, tá? Os outros produtos, FADH2, NADH e H+, são empregados na cadeia respiratória. A liberação de 6 moléculas de gás carbônico, 2 são resultantes da conversão do ácido pirúvico em acetil-CoA,
durante a glicólise e 4 são gerados no ciclo de Krebs. Tá bem mastigadinho aqui para vocês não errarem na prova. Tá? E chegamos na última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória, também conhecida como cadeia oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Tá? Ela ocorre nas cristas mitocondriais, tá? Constituída por uma sequência de transferências de átomos de hidrogênios e seus elétrons. Tá? No final, esses hidrogênios descarregados eles vão reagir com gás oxigênio e vão produzir água. Tá? Esses intermediários são o NADH, que eu acabei de dizer para vocês. Cada NADH tem energia equivalente a 3 ATP. Os FADH2, que tem energia suficiente para produzir 2 ATP. Envolve alguns citocromos, que são proteínas, né, ligadas a pigmentos, né? Gás oxigênio, que é o aceptor final de hidrogênio. Então, o NAD e o FAD são aceptores intermediários e o gás oxigênio é o aceptor final. Ok, galera? Ocorre liberação de energia. A maior parte dessa energia vai ser dissipada na forma de calor, tá? E a outra parte vai ser utilizada para produzir ATP, conhecida como fosforilação oxidativa. Lembrando, fosforilar acontece nas 3 etapas da respiração, significa que nas 3 etapas há produção de ATP. Oxidativa por quê? Porque vai perder ou vai ganhar alguma coisa, né? Vai ganhar o fosfato. Então, quando os NAD vão perder os hidrogênios, né, para liberar energia, por isso que é chamada de oxidativa. No final da cadeia respiratória, os átomos de hidrogênio vão reagir com o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio só participa da última etapa da respiração. Certo? Só na última. Mas se não tiver gás oxigênio, só acontece a primeira etapa da respiração. Se faltar oxigênio nas células musculares, só vai acontecer a glicólise. Vamos falar disso daqui a pouco, tá? Então, o gás oxigênio só participa da última, mas ele é imprescindível para que ocorra as 3 etapas, tá? Com a formação de água. Então, o gás oxigênio é o aceptor final de hidrogênio. Então, vamos pegar aqui 6 NADs H, tá? Vai liberar ATP. Quando ele libera energia e energia para produzir esse ATP, ele fica um pouco menos energético, então fica com a forma de FADH, tá? H2. E a energia do FADH vai sendo liberada gradativamente para esses graus inferiores, são os citocromos B, C e A, até chegar, e aí em cada um desse aqui vai liberar energia para produzir ATP. Então, de cada NADH2 dá um saldo de 3 ATP, de cada FADH dá energia suficiente para 2 ATP. No final, o hidrogênio que vai ser liberado deles aqui vai ser aceptado pelo gás oxigênio e vai produzir água. Tá? Na cadeia respiratória é a fase da respiração que mais produz ATP. Tá? Então, qual é a fase da respiração celular que produz maior saldo de ATP? Durante a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons. Tá? Tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, o saldo é o mesmo, 2 ATP. O saldo. Tá? Então, aqui, um resumo para vocês de tudo que eu falei para vocês, da glicólise, a glicose sendo quebrada com o uso de 2 ATP para formar a frutose de fosfato, depois ela ganha mais fosfato e é quebrada, tá? E forma 2 piruvato e forma 4 ATP. E aí vai lá para a mitocôndria, reage com a coenzima A, forma acetil-CoA, libera gás oxigênio para a atmosfera. Cada acetil-CoA reage com o ácido oxalacético e produz o ácido cítrico, que vai sofrer uma série de reações químicas e volta a ser oxalacético. Durante essas reações químicas vai ser produzido 6 NADH, 6H, 2 FADH2, 2 ATP e 4
moléculas de gás carbônico é liberado para o ambiente. Esses NADH, os 6 prótons de hidrogênio, os 2 FAD de H2 vão para a cadeia respiratória, aonde vão sofrer o processo de fosforilação. Tá? No total, atualmente a gente fala num saldo de 30 ATPs. Até pouco tempo atrás se falava em 36 ou 38, dependendo do tipo de célula. Hoje há um consenso de que não é esse número todo não, que hoje o máximo que se obtém de saldo para uma molécula de glicose seria 30 ATP. Tá? Então, o saldo de ATP na respiração celular aeróbia, tá? Como eu disse para vocês, até pouco tempo, 36, 38 ATP, se falava nisso. Tá? Cálculos modernos apontam um total de 30 ATP, seriam 2 no ATP na glicólise, 2 ATP no ciclo de Krebs e 26 ATP na cadeia respiratória. Ok? Muito bem. Então, aqui nós acabamos, né, essa revisão sobre a respiração celular, galera. E nós vamos, então, agora continuar ainda falando de processo de produção de ATP, mas agora falando um pouco de fermentação. Como eu disse para vocês no começo da aula, a fermentação ela é também muito cobrada na prova pela utilização dela pelo homem, tá certo? Então, vamos lá. Então, a fermentação é um processo anaeróbio, tá? Que libera energia para produzir ATP. Então, a glicose, ela vai ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos inicialmente, tá? Produz 2 ATPs e produz 2 NADH. Só que como é um processo anaeróbio, não vai ter como usar esse NADH na fermentação, tá? Na fermentação não ocorre a degradação total da molécula de glicose. Por quê? Porque não vai ter um aceptor final, tá? Então, por isso a gente não chama de respiração, chama de fermentação. Só é respiração quando tem um aceptor final de hidrogênio. Se não tem, vai ser uma fermentação e a glicose não vai ser completamente degradada. Vai gerar um produto ainda altamente energético. Então, a localização ela ocorre no citosol, tá? Processo de fermentação é anaeróbio, para liberar energia, tá? É muito semelhante à glicólise, tá? Então, uma molécula de glicose é degradada, gerando 2 ácidos pirúvicos, 2 NADH, mais 2 prótons de hidrogênio, com saldo de 2 ATP. Então, enquanto a respiração dá um saldo de 30 ATP, a fermentação dá um saldo só de 2 ATP. Então, ela é bem menos energética do que a respiração. A fermentação não apresenta ciclo de Krebs, nem cadeia oxidativa. Tá? Então, a partir do ácido pirúvico, são gerados produtos finais como metano, produto da fermentação metano. Fermentação formada por algumas bactérias, chamadas metanogênicas. Tá? Produz ácido acético, fermentação acética ou vinagre. Tá? Álcool etílico, fermentação alcoólica, vinho, cervejas, bebidas alcoólicas fermentadas. E o ácido lático, fermentação lática, usada em laticínios e acontece também quando a gente tem cãibra. Tá? As modalidades mais importantes são fermentação alcoólica e a fermentação lática. Tá? Fermentação acética também é importante, tá? Pois tem grande aplicação industrial e pode ocorrer no ser humano, a lática pode ocorrer no ser humano. Tá? Então, a fermentação alcoólica é realizada por algumas bactérias e alguns fungos, principalmente as leveduras, tá? Aqueles fungos unicelulares, ou fermento biológico. Levedura e fermento biológico são usados como sinônimos aqui. Tá? Cada ácido pirúvico é convertido em acetaldeído, né? Com 2 carbonos, e com a perda de, isso na fermentação alcoólica, tá? Com a perda de gás carbônico. Então, na fermentação alcoólica, presta atenção, acontece a descarboxilação. Tá? Presta atenção. Certo? O acetaldeído reage com NADH e com mais H, gerando ao longo do processo o etanol, o álcool etílico. Tá certo? Então, o ácido pirúvico libera o gás carbônico, tem 3 carbonos. Tá? Aí fica só com 2 carbonos e acetaldeído. Aí reage com o NADH e com o hidrogênio, tá? Ele perde o hidrogênio para o acetaldeído e forma o etanol, que é o álcool.
Ok? Formação do ácido etanol a partir do ácido pirúvico. Tá? A utilização, isso que é cobrado na prova atualmente, né? Nas provas, da fermentação alcoólica para o ser humano, qual é? A produção de álcool, pode ser usado como combustível ou bebidas alcoólicas, tá? Produção de pães, a massa do pão cresce graças à liberação do gás carbônico pelo fermento, a massa da pizza, né? Essas massas que usam o fermento biológico, tá? Então aqui é uma bela cesta aqui com um vinho, fruto da fermentação alcoólica, o pão, tá? Fruto da fermentação alcoólica, já que o queijo e as outras coisas é outro tipo de fermentação, tá? Então, lembrando, o que faz a massa do pão crescer é a liberação do gás carbônico realizada na fermentação alcoólica. Beleza? A fermentação lática, tá? Realizada por bactérias e alguns fungos. Como eu disse para vocês, na gente também pode acontecer a fermentação lática nas células musculares, tá? Quando há um déficit de gás oxigênio nos músculos, tá? Aí vem aquela cãibra, aquelas dores musculares, a gente produz, em vez de produzir ácido pirúvico, a gente produz ácido lático. Só faz a primeira etapa da respiração celular, só a glicólise. Só que em vez de ficar na forma de ácido pirúvico, fica na forma de ácido lático. Cada ácido pirúvico, ele vai reagir também com NADH mais H, resultando no ácido lático, com 3 carbonos. Observação, coloquei aqui em negrito, ó. Na fermentação lática não ocorre descarboxilação, tá? E na alcoólica acontece. Então, o produto final da fermentação lática, o ácido lático, ele tem 3 carbonos igual ao ácido pirúvico, tá? A utilização da fermentação lática para o ser humano é a promoção da desnaturação da proteína do leite, tá? A partir do ácido lático. Tá? O lactobacillus vai mudar o pH lá do leite, tá? E vai acontecer a desnaturação das proteínas e vai formar o iogurte, queijo, tá? A coalhada, certo? Então, o ácido pirúvico aqui vai reagir com NADH e mais H, vai perder o H para o ácido pirúvico e vai formar o ácido lático, tá certo? É esse ácido lático nos nossos músculos que causa as dores, tá? Que a gente sente depois de uma atividade física intensa, tá? Então aqui alguns produtos da fermentação lática, né, que o homem faz uso, tá certo? Então, galera, o metabolismo, né? Nós já definimos isso em aula anterior, mas ele inclui todas as reações químicas que mantêm a atividade dos seres vivos. Há 2 modalidades, como a gente disse, o anabolismo, né? Corresponde à síntese de substância, que em conjunto de reações entre moléculas orgânicas pequenas gera moléculas maiores. As sínteses, né? Conversão da glicose em glicogênio. A glicose é um monossacarídeo, o glicogênio é um polissacarídeo. Conversão de aminoácido em proteína. Conversão de nucleotídeos em ácidos nucleicos. Conversão de ácidos graxos e glicerol em gliceraldeído, gordura, né? Então aqui, ó. E tem o catabolismo, né? Então no catabolismo tem uma respiração celular, certo? Para liberar energia. A hidrólise do polissacarídeo, né? Como por exemplo do glicogênio, vai para lá os monossacarídeos, usados na respiração celular, os monossacarídeos. Vai quebrar a proteína, produzir aminoácidos. Está quebrando é catabolismo, né? Síntese de proteína e respiração celular, desaminação do aminoácido, produzir acetil-CoA e ácido do ciclo de Krebs, usado na respiração celular. Oxidação de ácidos graxos, acetil, usado na respiração celular. Isso aqui é o processo de catabolismo, corresponde à reação de degradação das moléculas orgânicas. Então, nosso organismo está sempre fazendo isso, tá? E está sempre envolvendo, de alguma forma, energia. Ok? Então, aqui são os exemplos. Então, aqui, por exemplo, glicerídeos, as gorduras, né? Por hidrólise gera ácido graxo glicerol. O ácido graxo, através da beta-oxidação, acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs. O glicerol produz ácido pirúvico, que produz ácido acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs. Tá? Os polissacarídeos e disacarídeos, né? A sacarose, a maltose, a lactose.
E os polissacarídeos, como, por exemplo, o amido no nosso caso, vão ser transformados em monossacarídeo, glicose, transforma em ácido pirúvico, que vai transformar o ácido pirúvico em acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs. As proteínas, quando degradadas, produzem um aminoácido, que por desaminação pode produzir o acetil-CoA ou pode ir direto para o ciclo de Krebs, ok? Então, esse é o processo que nós temos sobre a produção de ATP. Então, como é que os seres vivos conseguem produzir ATP para o seu metabolismo? Através da respiração celular e através da quimiossíntese, sendo que através da respiração celular, uma molécula de glicose dá um saldo de 30 ATPs, enquanto que na fermentação dá um saldo de só 2 ATPs, mas dá um subproduto ainda altamente energético, tá certo? E o que nós temos que guardar de fato aí é esse saldo, esse balanço energético, o nome de cada fase e aonde cada uma delas acontece. Falou, galera? Então, no nosso próximo, quando a gente prosseguir aqui a aula, a gente vai continuar falando sobre fotossíntese e quimiossíntese, ou quimiossíntese e fotossíntese, tá certo? A gente vai dar um tempinho agora e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade a essa aula sobre bioenergética ou metabolismo celular, tá certo? Então, me aguarde aí que já já eu estou voltando.